Bem, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. As nossas crianças vão agora se dirigir aos anexos da igreja, onde vão ter uma programação toda especial para elas. E enquanto isso, eu quero trazer as boas-vindas para cada um de vocês que está aqui visitando a gente, tanto presencialmente como também online, através da nossa live. Quero expressar aqui em nome da igreja a minha alegria em ter você em nosso meio, o desejo de que o Senhor já tenha e continue falando ao seu coração, através também da palavra que será ministrada. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Os irmãos sabem que nós não temos o costume de mencionar o nome de algum visitante especial, nem mesmo às vezes quando temos algum político em nosso meio. Mas hoje nós temos um visitante aqui em nosso meio, que é digno não só da gente mencionar o nome dele, mas da gente convidar ele aqui à frente. Eu quero convidar o nosso irmãozinho Benjamin Souza de Oliveira para vir até aqui à frente. Benjamin Souza de Oliveira nasceu no dia 2 de abril de 2023, na maternidade Almeida Castro, na cidade de Mossoró. É filho da nossa irmã Tatiane Liane de Souza Costa e de Antônio Marcos Dantas de Oliveira, que também está chegando aqui com a gente. E hoje esses papais estão aqui com o coração abarrotado, repleto de alegria, reconhecendo que a chegada de Benjamin nessa família, a chegada de Benjamin em nosso meio, a chegada de Benjamin em nosso mundo, é um presente de Deus. Mais do que um processo puramente biológico, como resultado de certos fatores humanos, mas é um processo divino, um projeto divino na vida dessa família, na vida do Benjamin. Tanto que o próprio nome Benjamin significa, um dos significados é o filho da felicidade, porque é o que traz para essa família que está aqui sendo representada, né? E eles reconhecem justamente que se o Benjamin está aqui, ele está aqui por causa do Senhor e para a glória do Senhor. E como igreja nós estamos aqui para orar pela vida do Benjamin, pela vida da Tatiana e do Marcos, e pedir que o Senhor venha abençoar essa família, pedir que o Senhor venha abençoar o futuro de Benjamin, ao mesmo tempo encorajando os nossos papais a criarem o Benjamin no melhor caminho que nós temos nesse mundo, que é o caminho da palavra de Deus, o caminho do Evangelho. Ensinar o Benjamin no caminho que ele deve andar e até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Eu queria convidar então os irmãos para juntos ficarmos todos de pé e recitarmos uma passagem bíblica que vamos projetar aqui para vocês, para que assim nós possamos expressar a nossa bênção sobre a vida do Benjamin. Nós vamos recitar a bênção araônica, que está em Números capítulo 6, verso 24 e verso 26, e todo mundo junto. Estenda uma das suas mãos e vamos recitar juntos esse texto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mesmo em pé, como você está, nós vamos orar. Vou deixar o Benjamin aqui no colo do papai dele. Por razões sanitárias eu não vou pegar nos braços para não dizer que é uma gripe de cachorro que eu estou com ela nesses dias. Ele vai ficar aqui com o papai dele e nós vamos juntos orar pela vida do Benjamin, para que Deus venha abençoá-lo, fortalecê-lo em todas as áreas da vida dele, em todas as passadas dele nesse mundo, daqui para frente. Curve sua cabeça, estenda novamente uma das suas mãos e vamos orar por ele. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reconhecendo que a chegada do Benjamin em nosso meio, no meio dessa família querida, Senhor, se dá por causa do braço forte do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que quando o Benjamin estava no ventre de Tatiane, foi o Senhor quem formou ele lá, foi o Senhor quem sustentou ele lá. E sabemos que aqui fora, Deus, com a chegada dele, sabemos que cada passo que ele der nesse mundo, ele dará na dependência completa do Senhor. É por isso que nesse momento, Pai, nós rogamos a Ti, que é o Senhor da vida, o dono da vida, o sustentador da vida, que esteja abençoando a vida do Benjamin, Senhor. Abençoando a sua vida física, a sua saúde, a sua vida psicológica, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, que em todas as áreas da vida dele, ó Pai, que o Senhor venha estar à frente, dando a ele vitória, dando a ele graça, dando a ele bênçãos sobre bênçãos. Abençoe o coração de Tatiana e de Marcos, Senhor, desse casal tão querido. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor fortaleça-os cada vez mais na missão que eles têm de criarem o Benjamin no temor do Senhor. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor os capacite, que o Senhor proteja esse lar, meu Pai, essa família, de toda cilada que o inimigo prepare contra eles. Pedimos então que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe esse bebê para a glória do Senhor. E pedimos para que um dia, num futuro, ó Pai, como agrado do Senhor, que ele venha ter um encontro pessoal com o seu Filho Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É a oração que nós fazemos a Ti, meu Pai, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa voz,
pois é em nome do seu amado Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. A igreja pode assentar, podem tomar assento, meus queridos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre um sentimento que a gente já fez uma leitura bíblica, inclusive, sobre ele, que é um sentimento que marca todas aquelas pessoas, tanto que servem a Deus, como também que se empenham na obra de Deus. Nós vamos falar sobre a alegria. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a alegria na obra de Deus. Para isso eu quero convidar vocês para juntos meditarmos em um texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27, a partir do versículo 17, perdão, até o versículo 24. Lucas capítulo 10, versículo 17 até o versículo 24. Faremos a leitura nesse texto que descreve para o nosso coração a alegria que habita o coração de cada obreiro, de cada obreira, de cada crente que está empenhado na causa e na obra do Senhor. Um tema de fato muito relevante, não só para os últimos dias que a gente viveu aqui na igreja, de serviço, de empenho, de dedicação, mas também a semana missionária que estamos iniciando aqui a partir desse domingo, né? O texto bíblico diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou, ou se alegrou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que Deus abençoe os nossos corações com essa palavra lida. Meus irmãos, o breve texto que nós acabamos de ler retrata um momento, um episódio muito especial na vida dos discípulos, que é registrado, por curiosidade, tão somente aqui, pelo evangelista Lucas. Quando nós lemos o contexto dessa passagem, os versículos anteriores a esses que a gente leu, nós descobrimos que Jesus havia comissionado 70 discípulos para eles irem de dois em dois, adiante dele, visitando cidades, visitando aldeias, visitando comunidades, bairros e vilas, levando para esses lugares a pregação do evangelho. Foram crentes que foram comissionados para fazerem a obra de Deus, crentes que foram enviados para alargarem os limites do reino de Deus, à medida em que eles proclamavam essa mensagem de salvação. E no texto que a gente leu, especificamente no versículo número 17 em diante, nós vemos o evangelista Lucas registrando o que aconteceu quando aqueles 70 crentes, quando aqueles 70 obreiros retornaram daquela viagem missionária. Lucas diz que esses crentes se aproximaram de Jesus para apresentar a ele uma espécie de relatório missionário, ou seja, eles começaram a contar para Jesus aquilo que tinha acontecido durante aquela viagem. E, meus irmãos, uma das coisas que chama a nossa atenção nesse texto é que esses discípulos apresentaram para Jesus um relatório missionário com o coração deles explodindo de felicidade, explodindo de alegria. Sabe, confesso que quando eu sentei na cadeira lá em casa e comecei a ler esse texto repetidas vezes, uma das palavras que parecia brilhar diante de mim é a palavra alegria. É uma palavra que se repete no texto porque descreve o entusiasmo, a felicidade daqueles discípulos ao contarem para Jesus o que tinham conseguido fazer para a glória de Deus. Os discípulos não retornaram, sabe, daquela viagem tristes por causa dos poucos resultados que tinham conquistados. Eles não retornaram daquela viagem, sabe, com raiva por causa dos obstáculos que haviam encontrado. Eles não retornaram daquela viagem indiferentes em diante daquilo que tinham feito, como se tanto faz, tanto fez. Não, eles regressaram daquela viagem com o coração explodindo de alegria. E em suma, o que vemos no todo dessa passagem é justamente o tipo de alegria que acompanha alguém que faz a obra de Deus. Alguém que faz a obra de Deus é uma pessoa que está acompanhada da felicidade de servir ao Senhor, como nós cantamos naquele corinho, a alegria de quem já conhece a Jesus. E é essa alegria que nós vamos examinar aqui
nessa noite, nessa passagem bíblica. A pergunta que a gente vai fazer aqui dentro desse texto é muito simples. De onde é que vem essa alegria? Sabe, se fazer a obra de Deus, como a gente costuma dizer, é tão difícil, é tão complicado, e sabe, há tanto sofrimento envolvido nisso, de onde é que vem a felicidade dessas pessoas que se empenham voluntariamente, sacrificialmente, numa obra que muitas vezes lhe causa dor, lhe causa dificuldade? De onde é que vem a alegria dessas pessoas? O verso 17 ao 19, o evangelista Lucas explica que é uma alegria que nasce na capacitação de Deus. É a alegria da capacitação. Os discípulos se alegraram por receberem de Jesus uma capacitação espiritual. O verso 17, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Lucas não diz apenas que aqueles homens voltaram alegres, sabe, apenas felizes. Lucas é enfático aqui ao descrever que aqueles homens voltaram cheios de alegria, cheios, repletos de alegria. Se tratava de um sorriso, como a gente costuma dizer aqui, um sorriso que se estendia de orelha a orelha. E a razão dessa alegria estava no fato deles terem conseguido até mesmo expulsar demônios por causa do poder do nome de Jesus. Ou seja, eles libertaram pessoas que estavam escravizadas pelo poder do diabo. Nos versos anteriores, quando a gente percebe Jesus comissionando aqueles crentes, nós vemos que Jesus não tinha enviado eles para expulsarem demônios. Vão lá e expulsem demônios. Não, não aqui, não nesse ponto. Jesus havia enviado aqueles homens dizendo: olha, vocês vão lá e vocês vão pregar o evangelho do reino e vocês vão curar aqueles que estão enfermos. Ele não mencionou exorcizar. Mas ao chegarem naquelas cidades, vilas e aldeias, o primeiro obstáculo que aqueles homens encontraram foi esse: pessoas habitadas, possuídas e oprimidas por demônios. Pessoas que estavam aprisionadas por um poder demoníaco que não poderiam ser libertas por nenhum processo meramente humano. Não havia nenhum procedimento médico, nenhum procedimento político, nenhum procedimento educacional, nenhum procedimento físico, nenhum procedimento econômico, nenhum procedimento filosófico que poderia libertar aqueles oprimidos pelo diabo e seus demônios. Eles estavam habitados por aquelas criaturas que estavam ali tão somente para destruir a vida deles. Criaturas invisíveis e espirituais para as quais nenhum poder humano é páreo. Ou seja, os discípulos estavam em apuros. E agora, está aqui um endemoniado, o que a gente faz? Vamos chamar um médico, vamos chamar um político, vamos pedir dinheiro a alguém? Não dá, isso aqui não resolve o problema deles. O que a gente faz? Eles se sentiram impotentes, se sentiram incapazes. Mas naquela viagem eles descobriram uma arma eficaz contra os demônios: o poder do nome de Jesus. A solução que os discípulos acharam para libertar aquelas pessoas daquela escravidão espiritual foi justamente o poder do nome de Jesus. É por isso que eles estavam ali com o coração repleto de alegria. Porque aqueles discípulos perceberam que, apesar de serem incapazes e impotentes, eles perceberam que em Jesus eles tinham tudo o que precisavam para cumprir a missão. E ainda mais um pouco. E ainda mais um pouco. Jesus, olha, quando a gente chegou lá, a gente não conseguiu só curar e pregar, a gente conseguiu até mesmo expulsar demônios. Eu não imaginava que a capacitação do Senhor na minha vida seria tão abundante, porque é isso que acontece. É o Jesus que capacita a gente, mais do que a gente pode imaginar. Mais do que a gente pode imaginar. Sabe, quando eu coloquei o meu primeiro pé na obra de Deus e disse: Deus, eis-me aqui, eu nunca imaginaria que eu estaria, sabe? Quando eu estou hoje na obra de Deus, nunca imaginaria que eu andaria pelos lugares que eu andei, abençoar as pessoas que eu abençoei, ser abençoado como eu fui abençoado. Por quê? Porque é sempre além do que podemos imaginar. Sempre além. E tudo isso não é por nossa causa, mas é por causa de Jesus. A capacitação de Jesus. Verso 18 diz: Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Quando os estudiosos olham para essas palavras de Jesus aqui, eles têm dificuldade de chegar a um certo consenso sobre o que Jesus quer dizer com essa queda de Satanás. Há uma dificuldade de consenso, porque alguns estudiosos acham que aqui, quando Jesus diz: eu vi Satanás caindo, os estudiosos acham alguns que Jesus está falando sobre o passado. Como se lá atrás, na eternidade, quando Satanás se orgulhou, se rebelou contra Deus, Satanás caiu de lá, como se Jesus estivesse falando sobre o passado, a queda original de Satanás. Outros estudiosos acham que quando Jesus fala aqui sobre essa queda, ele está falando sobre o presente. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês estão felizes, né? Pois é, quando vocês estavam lá pregando, eu vi Satanás caindo do seu controle naquelas localidades, o presente. Mas outros estudiosos acham que Jesus está falando aqui sobre o futuro. É como se Jesus estivesse meio que abrindo a cortina do tempo, numa visão profética, estivesse mostrando para nós o dia em que Satanás ele vai cair do seu trono e do seu poder de uma vez por todas, no que nós chamamos de fim do mundo ou julgamento final.
Mas o que realmente importa nesse ponto, meus irmãos, é que em qualquer que seja o tempo, passado, presente e futuro, Jesus está falando de um mesmo assunto: a queda de Satanás, a derrota do império das trevas. Se foi lá atrás, é agora ou é no futuro, plenamente, a gente não sabe especificamente aqui o sentido, mas o sentido primário é esse aqui. Jesus está encorajando os seus discípulos, mostrando que Satanás esteve e estará ainda mais derrotado. É com essa certeza da vitória que Jesus está encorajando os seus soldados. É com essa certeza do resultado que Jesus está encorajando os seus trabalhadores. Os discípulos não estão lutando em vão. Os discípulos não estão lutando por resultados incertos, eles estão lutando com a certeza do sucesso. Por quê? Porque Jesus prometeu capacitar eles. Eu estou dando autoridade a vocês, para que vocês façam isso. Para que vocês pisem serpentes e escorpiões. Então, o mesmo Jesus que expulsou Satanás lá no céu, quando ele se rebelou, o Jesus que venceu Satanás no deserto, o Jesus que um dia vai lançar Satanás no inferno, o Jesus que um dia esmagou a cabeça de Satanás na cruz, é esse Jesus que está aqui prometendo capacitação espiritual para os seus discípulos. A ilustração que Jesus usa no texto aqui é uma ilustração bem curiosa, né? Ele não menciona diretamente o nome de Satanás, de seus demônios, ele fala sobre cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões, vocês vão pisar em cima deles. Eram perigos presentes no deserto daquela época, do Antigo Oriente, como ainda são na nossa época, né? Quem esteve lá no culto lá de Severino Médio sabe que uma das coisas que a gente fez lá foi cumprir esse versículo aqui, à risca. A gente pisou na cabeça lá de uma jararaca e destruiu ela, que estava lá, mas era pequenininha, irmão, se assustam. Uma jararaca lá, querendo participar do culto, a gente não achou bem deixar ela por lá e, de fato, a gente esmagou, né, para todo mundo ficar seguro. Foi o livramento de Deus. Mas quando Jesus fala aqui sobre cobras e escorpiões, ele não está falando sobre animais humanos. O que Jesus está dizendo é que, assim como cobras e escorpiões, Satanás ele envenena as pessoas. Ele ataca as pessoas mortalmente com seus demônios, de maneira sutil, de maneira rápida, de maneira abrupta. São criaturas que são perigosas. Mas os discípulos, os crentes, não deveriam ter medo, por quê? Porque eles teriam o poder de esmagar esses ataques das trevas. Eles teriam ao lado deles o poder onipotente de Jesus para cumprirem a missão. É tanto que o resultado disso, né, depois de citar esses animais, para que os discípulos não ficassem apavorados, Jesus mostra que o resultado seria a proteção deles. O verso 19 termina dizendo: e nada absolutamente lhes causará dano. Nada. Você não tem que ter medo. Ai, Jesus, cobras e escorpiões, como é isso? É um negócio espiritual. Mas e aí? Tenha calma. Nada absolutamente vai fazer mal a vocês. Isso aqui remete muito às palavras do salmista no Salmo 91, que os irmãos conhecem muito bem, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 91, do 10 ao 13, está escrito: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Olha só, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Essa é a proteção espiritual que Deus promete para aqueles que servem a Ele, que se entregam a Ele. Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 16, versículo 20, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Não me peçam para explicar isso, porque eu sinceramente não sei. Eu não sei qual vai ser a visão da gente olhar para debaixo dos nossos pés e ver Satanás sendo esmagado debaixo de nós. Eu não sei descrever isso, mas eu sei que isso é uma realidade bíblica. O que todas essas promessas estão mostrando para nós, não é que nós nunca vamos ser feridos no serviço de Deus. Não é que nunca vamos ser machucados, nunca vamos sofrer, como se fosse uma proteção material contra toda dor. Não é isso. Satanás pode ferir o corpo de um crente? Pode, ele pode fazer isso, ele pode ferir. Mais tarde, Satanás, inclusive, ele vai matar alguns desses discípulos aqui, que estão ouvindo as palavras de Jesus. Vão morrer por causa da fé. Mas o inimigo não consegue tocar a alma de um crente. Ele não consegue destruir a salvação de um crente. Porque como está lá em João capítulo 10, versos 26 e 28, 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas estão aqui, nas minhas mãos. Ninguém pode arrebatar elas das minhas mãos. Ninguém. É a proteção que encoraja o nosso coração para se entregar na obra de Deus. É por isso que servimos a Deus com alegria. Nós servimos a Deus com alegria porque Ele está conosco na missão. Os desafios que a gente tem para servir a Deus são enormes. A maior parte deles, eu arrisco dizer quase todos,
são maiores do que nós, sabe, maiores. São corações de pedras para os quais nós temos de pregar, que são mais fortes do que os nossos martelos. São doenças que são mais complexas do que a nossa medicina, sabe, são complexidades de relacionamentos que são mais difíceis do que a gente consegue se situar. São fechaduras, são cadeados, são correntes de Satanás na vida das pessoas, com vícios, com pecados que parecem que são inquebráveis. São desafios maiores do que nós. Somos incapazes sozinhos, mas é nesses momentos de incapacidade que nós lembramos da verdade que Jesus ensinou aqui. Ele está conosco na missão. Se Ele nos capacita com sua autoridade, então nós temos de se alegrar e continuar, porque o poder de um Deus onipotente repousa sobre a sua igreja, para que ela possa cumprir a missão dela. Toda resistência que nós temos, meus irmãos, contra o reino das trevas, é por causa desse poder que Jesus compartilha com a gente. É por causa disso. Cada crente que está aqui essa noite é uma evidência viva, é um troféu desse poder de Deus, é uma prova de que o poder sobrenatural e onipotente de Deus é maior do que aquilo que podemos imaginar. De modo que todas as vitórias que você tem contra a sua carne, sabe, todas as suas vitórias que você tem contra o diabo, contra as tentações, contra esse mundo em suas ilusões, vêm do poder de Jesus atuando na sua vida. É por isso que a glória é dada só a Ele. O louvor é dado tão somente a Ele. Nós estamos felizes na obra de Deus, porque Jesus nos deu um poder inigualável e nos colocou numa guerra contra um inimigo que já está derrotado, um império que já está destruído. Mas além da alegria da capacitação, meus irmãos, seguindo o texto aqui no verso 20, a gente encontra outra felicidade que os discípulos mencionaram. A alegria da salvação. Da salvação. Uma alegria que Jesus apresenta aqui como uma alegria superior. O verso 20 diz: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Num primeiro momento, parece que essa palavra de Jesus é um tanto dura e descontextualizada, porque parece, numa primeira leitura, que Jesus está meio que interrompendo a festa dos discípulos. É como se os discípulos estivessem lá felizes da vida, e Jesus diz: porque vocês são interesseiros, né? É só quando dá certo, né, que vocês se alegram, né? Mas não é exatamente por aí, meus irmãos. Jesus não está interrompendo a festa dos discípulos. Jesus está, na verdade, aqui intensificando a festa daqueles discípulos. Jesus está dizendo que aquilo que é bom podia ficar ainda melhor. Por quê? Porque melhor do que curar doentes, melhor do que transmitirem a mensagem, melhor do que libertarem os cativos de Satanás, melhor do que qualquer sucesso ministerial que eles tivessem, era o fato deles estarem salvos, perdoados, reconciliados com Deus, era o fato deles serem participantes da salvação divina. O ponto não é que os discípulos estavam errados em se alegrarem nos resultados. O ponto é que havia uma alegria ainda maior do que os resultados. Uma alegria superior. A alegria da salvação. Porque o nome daqueles discípulos estavam registrados nesse livro que a Bíblia chama de livro da vida. A figura do livro da vida era uma figura muito conhecida entre os judeus daquela época. Era muito comum no cotidiano da vida deles que no nascimento de uma criança, irmã Tatiana e irmão Marcos, no nascimento de uma criança, o que é que eles faziam? Eles pegavam o nome da criança, lá, Benjamim, e eles colocavam num livro um nome. Sabe, não é quando não tinha RG, não tinha identidade, não tinha CPF, não tinha, sabe, cartório, por aí vai. Era a maneira que eles tinham de registrarem os vínculos familiares. Colocavam o nome daquela criança que nasceu com vida num livro. Mas o livro da vida que está sendo mencionado aqui pelo Senhor Jesus Cristo é um livro muito maior do que esse. É um livro que não registra apenas uma família que é terrena, mas registra uma família que é espiritual, uma família que é celestial. O livro da vida é o livro que contém os nomes de cada participante da família de Deus. Quando nós lemos a literatura apocalíptica, que descreve muito o fim do mundo, livros como o de Daniel, como o Apocalipse, a gente vê que o juízo final, o julgamento final, ele tem uma participação muito grande de livros, e abriram-se os livros, um livro com as nossas obras e outro, sei lá, com pensamentos, mas um dos livros mais centrais do juízo final, sabe qual é? O livro da vida. É o livro mais decisivo, é o livro onde todos querem ou deveriam estar, é o livro que vai definir justamente a eternidade de cada ser humano, porque todos aqueles que são achados escritos no livro da vida, eles têm o direito e o privilégio de morarem com Deus na eternidade, e o contrário disso, todos aqueles que não são achados escritos no livro da vida, eles passam e são sentenciados
a passar a eternidade deles naquilo que a Bíblia chama de inferno. Então, em suma, o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é basicamente isso. Vocês não devem se alegrar apenas porque conseguem vencer os demônios. Vocês devem se alegrar porque conseguem evitar o destino dos demônios. Vocês devem se alegrar porque o destino dessas criaturas não é mais o destino de vocês. Vocês estão salvos, vocês estão inscritos no livro da vida. O inferno está preparado para Satanás e os seus demônios, mas em vocês está a garantia da salvação. E essa é a maior alegria. É a maior alegria. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente que a nossa maior alegria na vida cristã não é sobre a nossa utilidade para Deus, mas é sobre a nossa amizade com Deus. A nossa amizade com Deus. Não é só porque eu sou um empregado de Deus, mas é porque eu sou um filho de Deus. A minha maior felicidade não é ser pastor, é uma das grandes felicidades da minha vida, mas não é a maior. A maior é ser filho de Deus. É isso que vai me identificar por toda a eternidade. Um dia eu não vou ser nem pastor, nem mais crente como nós conhecemos agora. Um dia eu não vou ser mais esposo, não vou ser mais filho, não vou ser mais pai, mas eu vou continuar sendo o quê? Filho. Filho de Deus. É a nossa identidade e será eternamente. É uma alegria que devemos ter pelo fato de que Deus, não somos apenas usados por Deus, mas somos também amados por Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, um dia, essas pessoas que vocês curaram, elas vão adoecer novamente e vão morrer. Essas pessoas que vocês libertaram, talvez um dia elas retornem aos vícios. Infelizmente acontece. Sabe, um dia, esses feitos, essas conquistas ministeriais, elas vão sofrer variação. Vão mudar, mas o nome de vocês vai continuar escrito no livro da vida. É por isso que vocês devem se alegrar por causa dessa felicidade. Uma alegria intocável, uma alegria sem fim. Todas as outras alegrias que a gente tem, por mais legítimas que sejam, são variáveis. Mas a alegria de sermos parte da família de Deus é uma alegria que é intocável. Uma alegria que existe não só depois desse mundo, mas antes da fundação desse mundo. Quando Deus nos salvou na eternidade, através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que o que aprendemos aqui no texto é uma lição muito simples. A maior alegria da nossa vida não vem do que fazemos para Deus, mas vem do que Deus fez por nós. Não é do que fazemos para Deus, mas vem do que Deus fez por nós. É muito bom fazer coisas para Deus. Cantar, pregar, evangelizar, ofertar, orar, interceder, como a gente estava aqui, fazer um bazar e criar pulseirinhas e vender comidas e, sabe, usar as nossas vocações humanas para servir num propósito direto na obra de Deus, seja cortando um cabelo, fazendo uma massagem ou o que for, mas sabe o que é ainda melhor do que isso? É a gente estar salvo. Salvo. Sabe por que é importante essa distinção, meus irmãos? Eu não estou dizendo isso porque a gente não deve se esforçar, se alegrar na obra de Deus, não. Sabe por que é importante distinguir isso? Porque é perfeitamente possível, sabe, passar a vida toda pregando, cantando, evangelizando, expulsando demônios, curando enfermos e mesmo assim ir para o inferno. Porque o que define a vida de um discípulo não é os dons que ele tem na sua mão, mas a salvação que ele tem no seu coração. Jesus descreve no Sermão do Monte uma das situações mais graves do Novo Testamento. Mateus 7, do 22 ao 23, está escrito que algumas pessoas se aproximam no julgamento final e sabe o que elas dizem? Jesus, nós curamos em seu nome, nós realizamos milagres em seu nome, nós profetizamos em seu nome, nós queremos entrar nesse reino. Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que viveram na iniquidade. Eram pessoas que tinham muitos dons, mas não tinham salvação. É por isso que mais importante do que os nossos dons é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. É o fato de estarmos reconciliados com Deus pela fé que colocamos em Cristo. É o arrependimento sincero dos nossos pecados. É a mudança de vida que caracteriza um novo caminhar na vida de quem serve a Deus. É o nosso nome está escrito no livro da vida. Mais do que uma conquista material, mais do que uma conquista ministerial, é uma realidade celestial de estarmos reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Mas seguindo no texto, meus irmãos, uma última alegria do crente na obra de Deus é a alegria da elevação. É uma palavra estranha, ouvi poucas vezes ela na minha vida, mas confesso, irmãos, que foi a única palavra que eu achei para descrever o que Jesus fala, o que está escrito no verso 21, elevação. Sabe o que significa enlevar? Alegrar o coração de alguém. Enlevar, alegrar. Foi justamente isso que aconteceu com o coração de Jesus. Quando os discípulos fizeram a obra de Deus, eles alegraram o coração de Jesus.
o verso 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, ou gritou, se você preferir, e gritou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Esse é um momento em que Lucas ele deixa de falar sobre a alegria dos discípulos e ele agora começa a descrever a alegria do próprio Jesus. Não foi apenas os trabalhadores, ou foram apenas os trabalhadores que se alegraram com aquela colheita. Não, o Senhor da seara, Jesus, como dono da obra, ele se alegrou ainda mais. E é essa alegria que Lucas descreve aqui no texto. Uma alegria de Jesus. Tem muita passagem na Bíblia que fala sobre a tristeza de Jesus, que fala até mesmo sobre o choro de Jesus. Mas aqui é a única passagem da Bíblia que fala sobre a alegria de Jesus. Não quer dizer que Jesus era triste, não quer dizer que Jesus era cabisbaixo, mas quer dizer que essa alegria que Jesus demonstrou aqui foi fora do normal. Foi um negócio que brilhou no rosto de Jesus, de modo que o evangelista ele faz questão de destacar, sabe, com palavras que expressam a hipérbole dessa alegria. Ele se alegrou, ele gritou, ele clamou, foi no Espírito Santo, ele exultou, ele pulou de alegria, porque de fato foi uma alegria singular. Como vemos no texto, essa alegria começou a ser gerada no coração de Jesus pelo próprio Espírito Santo. Não era uma alegria material, que vinha de ter dinheiro do bolso, que vinha de ter fama na rua, que vinha de ter conforto na vida, que vinha de ter isso ou aquilo. Não, mas é uma alegria espiritual, que vinha da visão de Jesus, vendo o seu reino avançar por meio daqueles discípulos. Foi uma alegria gerada no coração de Jesus como fruto do Espírito Santo de Deus. E a forma de Jesus expressar essa alegria foi através de uma oração de gratidão. Uma gratidão dupla. O verso 21 termina dizendo: porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Por um lado, Jesus mostrou a sua alegria por causa da exclusão dos sábios. Porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos. Quem são esses sábios e instruídos aqui? São os maiorais daquela sociedade. Fariseus, saduceus, doutores da lei, sacerdotes, supostos profetas, políticos, líderes do povo. Sabe, pessoas que eram tão cheias de si mesmas que não tinham espaço para Jesus. Pessoas que taxavam Jesus como louco. Olhando numa visão humana, todo judeu daquela época achava que essas pessoas estavam próximas de Deus. O judeu comum daquela época olhava para um fariseu e dizia: está aí o primeiro santo do reino dos céus. Porque o conhecimento que ele tem de Deus é enorme. Com certeza ele é um cara amigo de Deus demais. O judeu daquela época olhava por outro lado, por exemplo, para um rico daquela época e dizia: olha, esse camarada aqui, essa mulher, por ser rica, ela está mais próxima de Deus do que todas as outras. Porque na mentalidade do judeu daquela época, riqueza era sinal de bênção de Deus. Se estava rica porque Deus estava muito naquela vida. Mas Jesus vai mostrar uma verdade meio que escandalosa, dizendo que essas pessoas, muitas delas, não todas, estavam na verdade embriagadas pelo próprio orgulho, pela própria vaidade. Ocultastes, escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos maiorais do povo. E por outro lado, Jesus se alegrou por causa da aceitação dos humildes. E as revelastes aos pequeninos. A palavra pequenino aqui significa literalmente bebê, criancinha. O que indica não a idade dos discípulos, mas o estado deles. A condição do coração daqueles homens. Eram pessoas simples. Eram pessoas que estavam totalmente dependentes de Jesus. Pessoas que, diferente dos maiorais, não sabiam ler, sabe, não tinham muito dinheiro. Alguns estavam envolvidos em distorções morais, como prostituição, como roubos. Pessoas que ninguém dava nada por elas. Mas pessoas que estavam dispostas a se arrependerem dos seus pecados, a abandonarem a velha vida para amarem Jesus, para seguirem Jesus. São pessoas que estavam dispostas a se humilharem diante de Deus e valorizarem cada palavra que saía dos lábios de Jesus. Pessoas que estavam dispostas a confiar tudo nas mãos de Jesus e, consequentemente, foram amadas e recebidas por Jesus diante de Deus. É por isso que o reino de Deus coloca o mundo de ponta cabeça. Porque aqueles que são considerados como lixo, como os rabinos daquela época diziam, a ralé da terra, como os sacerdotes daquela época diziam, como está no Evangelho de João, os malditos entre o povo, os malditos ignorantes, como eles costumavam taxar, são justamente essas pessoas que Deus se revela, capacita, transforma e usa. Como está no Salmo 57, versículo 15, uma verdadeira montanha russa divina. Eu sou o Senhor que habito num alto e sublime trono,
mas eu habito também com aquele que tem um coração humilde e contrito na minha presença. Eu que estou nas mais elevadas alturas, eu estou nas mais baixas profundidades para aqueles que me amam, que se humilham dentro da minha presença. Isso tudo acontece, meus irmãos, como Jesus diz, porque é do agrado de Deus. As coisas não funcionam assim no mundo, né? Não tem essa inversão, mas com Deus parece que... Por que Deus faz isso dessa forma? É porque os maiorais são menos especiais, os mais pobres, os mais humildes são mais especiais? Não, não é isso. Não é isso, não é porque um é mais do que o outro, um é menos, não, mas é porque Jesus disse, sim, ó Pai, como o texto diz, porque assim foi do seu agrado. Se você preferir, vamos colocar a palavra alegria de novo aqui, porque assim o Senhor se alegrou de fazer. Porque o Senhor quis fazer dessa forma, essa é a beleza, meus irmãos. Deus se agrada de fazer as coisas desse jeito. Ele se agrada de salvar, de capacitar e usar pessoas completamente improváveis como eu e você. Como a irmã Neuminha destacou aqui no nosso momento missionário. Mesmo não precisando de nós. Mesmo não precisando de nós. Ah, Deus se alegra na gente porque Ele precisa de nós, né? Não, não precisa. Mesmo assim, Ele se alegra de nós. Ele se alegra do nosso serviço, do nosso empenho, da nossa dedicação. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que fazer a obra de Deus é uma forma de alegrar o coração de Jesus. Quando você está se colocando a serviço do reino de Deus, você está se colocando numa situação onde você está alegrando o coração do seu Deus. Não importa o tipo de serviço, se é um serviço feito aqui nesse púlpito, com essa luz brilhando em cima de você, ou nos bastidores, sabe? Na surdina, um serviço menos visto, não importa o tipo de serviço, o que importa é que esse serviço deixe o coração de Jesus feliz. A mesma alegria que Jesus sentiu com aqueles 70 é a alegria que ele sente quando vê você se entregando no reino. Se esforçando para planejar, para executar, para oferecer, para ofertar, para dedicar o que há de melhor na sua vida, melhor nos seus dons, melhor no seu talento, melhor no seu tempo, melhor nas suas forças. Isso tudo não alegra só o seu coração. Não alegra só o coração dos pastores ou o coração da igreja. Isso alegra principalmente o coração de Deus. De Deus. Então, mesmo que o seu trabalho não seja visto ou elogiado pelas pessoas, o seu trabalho é visto e valorizado por Deus. Mas a última lição que eu queria destacar para vocês, sobre essa alegria na obra de Deus, é que nós precisamos entender que o tamanho de Deus é mais importante do que o nosso tamanho. Muito mais importante. Muito mais importante. Como Jesus diz aqui, Ele é o Senhor de quê? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Mas quem é que Ele usa? Os pequeninos. Os pequeninos. Os que estão ao lado desse Deus grandioso são justamente os pequeninos. Talvez você olhe para a sua vida e você não veja grandes coisas. Talvez você não veja uma grande habilidade, uma grande fortuna, uma grande voz, uma grande sabedoria, uma grande eloquência, uma grande fama, sabe, coisas desse tipo. Talvez você se veja pelo contrário, como alguém pequeno. Mas como vemos aqui no texto, é justamente pessoas assim que Deus quer usar para a glória dele. De fato, tão somente para a glória dele. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao 29. Deus escolheu as coisas loucas, as coisas vis, as coisas fracas, as coisas desprezíveis, para usar tão somente para a obra dele. Aqueles que o mundo olha e taxa como nada, Deus olha e diz, são essas pessoas que vão mudar o mundo. O mundo não entende isso. Mas um dia, os maiorais desse mundo, entenda-se, maiorais mesmo, os presidentes desse mundo, os reis desse mundo, os grandes políticos, magnatas desse mundo, sabe? As grandes fortunas desse mundo, um dia, essas pessoas serão absolutamente esquecidas na eternidade. Mas a irmã que morou na esquina e que viveu uma vida humilde, que orou todos os dias, pregou o evangelho todos os dias, amou seu marido, discipulou seus filhos, ela vai ser lembrada por toda a eternidade. Porque é como as coisas acontecem no reino de Deus. Ele se agrada de usar os pequeninos como ferramentas para a sua glória. E é com essa confiança que devemos nos envolver cada vez mais na obra de Deus. Com humildade, sabendo que nossa capacidade vem do Senhor, mas também com fé, sabendo que Deus é maior do que nossas limitações. Resumindo então, meus irmãos, essa é a alegria que devemos ter na obra de Deus. É a alegria da capacitação. Deus nos dá tudo o que precisamos para servir a Ele e mais um pouco. É a alegria da salvação, ficamos alegres não só por causa da nossa utilidade para Deus, mas por causa da nossa amizade com Deus. E a alegria da elevação. Fazer a obra de Deus é fazer o coração de Jesus alegre. Ele não precisa de nós, mas Ele se alegra de nós.
É com essa alegria no peito que devemos nos doar cada vez mais na obra de Deus, tão somente para a glória dele. Para o Deus que nos salva, para o Deus que nos capacita, para o Deus que nos recompensa por aquilo que fazemos no seu reino. Que o Senhor então nos abençoe, que Ele aplique esse texto bíblico e esses princípios bíblicos em nossos corações.